Admitir que a gente escolhe candidato A ou candidato B, e o que está acontecendo hoje no Brasil é uma disputa política, onde parece que está valendo tudo. É a briga de quem fez com quem não fez, e quem não fez está com a máquina na mão. E essa máquina está sendo usada para comprar o povo, comprar aqueles que estão à venda, que tem uma placa de vende-se, e outros que defendem por renegar a história e também por própria por ser leigo, né, por não conhecer a história e não querer, por sua vez, por amor, né, a algo, a uma coisa abstrata, né, que não existe. Então começam a negar a história. Eu venho aqui hoje só fazer uma pequena reflexão e mostrar um pouquinho da nossa história, fazer uma sinopse rápida aqui, para não me alongar demais. Mas hoje as esquerdas que tem no Brasil é aquele povo que lutou por essa democracia que a gente hoje usufrui. Foi a Dilma, o Lula e seus companheiros, como outros, Darcy Ribeiro, Brizola, que foram para as trincheiras de luta contra um regime militar, um regime que tomou do povo um governo legítimo de João Goulart, alegando comunismo. O que é comunismo? Você já leu, você que é contra comunismo, você que diz que o Brasil vai ser uma Venezuela, uma Cuba, vai ser comunista. Você já leu sobre isso? Ou não passa de um WhatsApp? Ou não passa do seu celularzinho quando você está no banheiro na hora de fazer suas necessidades fisiológicas? Que naquela hora que você para pensar e manda suas mensagens. Muitos fazem assim. Tenho certeza disso, que eu já vi isso acontecer. Não é o meu caso. Mas vamos lá. Na década de 64, já havia uma armação para derrubar, antes, em 1961, formada nos Estados Unidos, tramada nos Estados Unidos, para tomarem o governo do Brasil. Desde quando o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara. Ali foi uma afronta aos Estados Unidos que ora mandava no Brasil, porque os Estados Unidos era que vivia sustentando o Brasil com seus empréstimos e sangrando os nossos cofres e explorando o nosso povo, empobrecendo o nosso país. Porque tudo que era produzido aqui tinha que pagar os juros do mercado dos Estados Unidos, do FMI. Dali, nas classes sociais, inclusive na classe pobre, nas classes universitárias e artísticas, essas pessoas se revoltaram contra essa situação, quando veio o golpe de 64. O Brasil, naquele período, clamava por um governo justo. A gente pedia já uma certa democracia no país. Mas então veio o golpe militar. Um golpe militar orquestrado pelos Estados Unidos que derrubou um governo legítimo que era o governo de João Goulart. Daí então se apoderaram e ficaram no poder durante 21 anos, com as mesmas coisas que faz o Bolsonaro hoje. Por isso que o Bolsonaro adora torturador. Por isso que o Bolsonaro ele colocou o orçamento secreto. Por isso que o Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos. Por quê? Porque isso existia no regime militar. Por que o Bolsonaro tenta fechar o TSE? O STF, que diga. É porque ele é bandido e ele tenta brigar contra a justiça. Naquela época, quem fazia a justiça eram os militares. Justiça não, injustiça. Matavam, torturavam, tiravam do conhecimento, não deixavam que a gente explorasse nosso conhecimento, tiravam a nossa educação. Pobre não podia se educar, não podia ver só, a gente tinha que ser só sim senhor e não senhor para o país. Não tinha liberdade. Calaram a imprensa com a institucional número AI-5, que foi no governo de Costa e Silva, um dos piores que teve, né? Então, a mesma coisa o Bolsonaro tenta fazer hoje, calar a imprensa, dizer que a imprensa mente, que a imprensa é isso e aquilo outro. Enquanto isso, quem mente é ele que distribui fake news. Mas o bolsonarista, ele não lê. Porque se ele lesse, ele jamais seria bolsonarista. Jamais ele aceitaria o que está acontecendo hoje. E hoje, gente, se a gente tem uma democracia, foi a luta das esquerdas. Foi o povo na rua. Muita gente morreu. Muita gente desapareceu, morta pelo regime militar. Essas pessoas que morreram e que desapareceram, eles morreram por nós. Morreram por essa liberdade que a gente tem hoje. E vocês usam como fake news. Mas nós temos a liberdade de falar, a livre liberdade de expressão. E não a liberdade de estar distribuindo mentiras. Isso não é liberdade, isso é crime. Fazer acusações levianas, como agora fez o Roberto Jefferson, contra a ministra Carmen Lúcia, esses ataques ao STF, aos ministros, isso tudo tem um custo. E isso tudo vai ter um custo muito alto. Não pensem que vão ficar impunes. Não, não vão ficar impunes. Porque a justiça, ela vai prevalecer. E é contra essa justiça que o bolsonarismo hoje está lutando. Ele não está lutando por um país. Ele está lutando para que ele faça a justiça, para que não seja preso o Bolsonaro, não seja preso os filhos. E muitos que estão aí doutrinando os evangélicos, pondo os evangélicos
a essa vergonha que está hoje, o descrédito. Hoje ninguém acredita mais na fé do evangélico. Ninguém acredita mais. Porque eles são fáceis de serem doutrinados. Eles são muito fáceis. Eles são mente vazia. Justamente porque, em cima disso que eu estou falando para vocês, eles não leem. Eles não leem. Eles leem a Bíblia, mas eles rejeitam a cultura. Porque tudo é profano, tudo é de Satanás, tudo é não sei o que. Eles põem a culpa. Eles põem a culpa em Satanás dos seus próprios preconceitos, dos seus próprios erros. Quer dizer, quando eles erram, não foi ele que errou, foi Satanás que errou. Quando eles acertam, é glória a Deus. Quando erra, foi Satanás. Então, eles são dessa forma, é desse jeito. Eles rejeitam a história de todas as suas formas. De todas as suas formas. Então, o regime militar, ele está aí por trás do Bolsonaro, querendo voltar de uma forma diferenciada. E o povo, muitos estão indo atrás disso. Estão achando que o Bolsonaro está certo. Então, espera, dê a eleição para Bolsonaro. E veja o que, é que vai acontecer depois do dia 31 de dezembro. Esse auxílio emergencial, não, como é que é emergencial? Não poderia ter auxílio emergencial, já que o Brasil vai muito bem, obrigado, que o Bolsonaro disse que a gente tem uma reserva de dinheiro, que está não sei o quê, ppp, papapá. Então, para que auxílio emergencial? Auxílio emergencial é para coisa emergente. Qual é a emergência que nós temos nesse país no momento? A única emergência é trocar o presidente. Essa é a maior emergência que nós temos no momento, é trocar o presidente. É fazer esse povo raciocinar um pouco que esse presidente que está aí, ele é nocivo ao nosso país. A bandeira brasileira, hoje, virou bandeira partidária. A camisa não é mais da seleção brasileira. A camisa é do Bolsonaro. É do programa político do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem um programa efetivo, eficiente para a educação. O Bolsonaro não tem um programa eficiente para a saúde. O Bolsonaro está falando só de economia e que de pobreza, que nada disso vai acontecer, gente. Vocês esqueceram o que o Bolsonaro prometeu na eleição passada? Esqueceram já? Esqueceram as promessas da eleição passada? Nada foi cumprido, gente. Nada. Prometeu pegar ladrão? Quer acabar com bandidagem no país? Se ele acabasse com a bandidagem no país, ele estaria preso hoje. Ele não teria acabado com o portal da transparência. Ele não teria aparelhado a Polícia Federal para não investigar os filhos. Quem quer acabar com bandidagem não é bandido. Quem quer acabar com a bandidagem não envereda pelas margens da lei. O verdadeiro presidente trabalha para o seu povo, desenvolve educação, saúde, emprego e renda, paga as contas do país, vende os produtos do país lá fora, negocia aquilo de bom que a gente tem, traz coisas boas para nós. E respeita o seu povo. Isso sim respeita o seu povo. Eu nem imagino já como vai estar a cabeça desses doentes depois que eles perderem a eleição. Já imagino. Tomara que eles quebrem minha língua e seja ao contrário. Que eles aceitem de bom grado a derrota. Porque o povo brasileiro já não aguenta mais o seu Jair Messias Bolsonaro e sua legião do mal.